Eu sou a professora Carlise Soares Nascimento, do Instituto Federal Farroupilha, campus Santo Ângelo. Atuo nos cursos superiores de Tecnologia em Sistemas para a Internet e licenciatura em Computação, ambos do eixo Informação e Comunicação. Estou aqui para apresentar o seminário da PEC, a Prática de Ensino de Computação. A PEC é realizada em todos os semestres do curso de licenciatura em Computação, cada semestre com um tema diferente. No quarto semestre do curso, conceituamos e promovemos reflexões sobre o uso de tecnologias como ferramenta pedagógica e a ciência da computação como conhecimento básico e fundamental para a sociedade. Para isso, de forma integrada com as outras disciplinas do quarto semestre, escolhemos como tema o desenvolvimento de um jogo de perguntas e respostas do tipo quiz, com ênfase na mediação do ensino em disciplinas básicas e ou técnicas. Os objetivos do trabalho, então, eram construir um software aplicativo com o docente de uma instituição de ensino a partir da retomada dos conteúdos técnicos vistos no decorrer do curso de licenciatura em computação, como modelagem de banco de dados e a programação de um software utilizando metodologias propostas pela área de engenharia de software, e fazer uso desse software desenvolvido em sala de aula, analisando os desafios da informática na educação por meio de ferramentas digitais. Os seminários ocorrem desde 2018 com a parceria das escolas municipais e estaduais em disciplinas do ensino infantil e fundamental. No entanto, devido à pandemia, os trabalhos foram desenvolvidos junto aos cursos técnicos integrados ao ensino médio do Instituto Federal Farroupilha, campus Santo Ângelo. Os vídeos das apresentações dos acadêmicos do curso ficarão disponíveis em playlist própria do canal do campus no YouTube. Venha conhecer esse lindo e desafiador trabalho que foi realizado durante todo o segundo semestre de 2020. E conhecer também um pouco mais do que desenvolvemos no curso de licenciatura em computação. Finalizamos essa nossa breve fala agradecendo a todos os docentes que disponibilizaram espaço para nossos acadêmicos atuarem com o desenvolvimento destes trabalhos, e agradecendo a todos que puderem assistir. Assista agora a uma das apresentações, e as demais podem ser assistidas na playlist no canal 2 da Web TV do UFAR no YouTube. Abraços! O trabalho foi desenvolvido, então, com parceria ao Instituto Federal Farroupilha, o IFAR, campus Santo Ângelo. A docente convidada foi a professora Tayane, da disciplina de inglês, e a turma escolhida e também convidada foi a MSI 21, que é a Manutenção de Sistemas de Informática. É um curso técnico de ensino médio e eles estão no segundo ano do ensino médio. O objetivo, então, seria montar um aplicativo, né, em conjunto com a instituição, com os docentes, com os professores do curso de licenciatura, com as habilidades que a gente conquistou, né, nesse semestre e nos anteriores, um aplicativo, né, um jogo que pudesse revisar algum conteúdo que tivesse sido ministrado anteriormente. E a partir disso, né, entender um pouco como são os desafios de trabalhar com a inserção da informática na educação e também o ensino de computação através de ferramentas. Bem, pessoal, a natureza do nosso trabalho foi um projeto desenvolvido em parceria com o meio escolar. Então, esse projeto visa desenvolver uma atividade, né, proposta para a construção de um quiz, que teria, então, que ter no mínimo 10 questões e também para ajudar na assimilação dos conteúdos aplicados em sala de aula.
Então, para começarmos esse trabalho, desenvolver esse trabalho, né, nós começamos com o levantamento de requisitos, com algumas técnicas que aprendemos em engenharia de software, sendo utilizado primeiramente o questionário. Nós fizemos um questionário pelo Google, né, onde nós dividimos em 2 sessões esse primeiro questionário. A primeira sessão referente à turma, à disciplina, né? Então perguntas, questões referente à disciplina e à turma, e no segundo bloco de questões sobre o jogo. O que a professora esperava, então, né, desse jogo, como os tempo, tipo de perguntas, tipos de alternativas, né? Então, se usaria imagem, usaria texto. Então, todos esses levantamentos foram feitos nesse primeiro questionário. A partir do momento que recebemos a resposta, surgiu algumas dúvidas e nós mandamos um segundo questionário para fazer algumas confirmações. Também nós trocamos e-mails, né? E-mails, WhatsApp, nós conversamos, trocamos algumas informações, a professora enviou materiais para que a gente desenvolvesse as questões. E também o PPC do curso, né? Que a gente se baseou nele para entender o que estaria sendo cobrado nesse semestre, nessa disciplina. Agora, sobre os requisitos funcionais do projeto, basicamente nós chegamos a 5 requisitos, que seriam perguntas de certo e errado, né? Uma limitação de tempo dentro do quiz, uso de fotos e imagens, né, correlacionando, enfim, com as respostas. Ele tem que, em tese, né, ele tem que aplicar um retorno ao usuário durante a execução das perguntas, né, se ele acertou ou errou, tem que dar o feedback no momento. E o aplicativo em si, ele é de um teste individual, né, um jogo individual, né, não seria um jogo em grupo, como nós conhecemos. Bem, falando agora sobre a análise dos requisitos, nós então chegamos à ideia do aplicativo Green Education, então, conjuntamente com a professora Tayane, né, que então é um quiz de perguntas e respostas que nós elaboramos para alunos do segundo ano do ensino médio, do Instituto Federal, para então que eles para ajudar, né, na assimilação dos conteúdos já estudados, né. E o tema escolhido, então, como é Green Education, né, Green é verde, a professora optou então por um tema de sustentabilidade, meio ambiente, né, e aí, utilizando a pergunta Would you go green, né, que então buscando esse trabalho de conjugação dos tempos verbais, né, em inglês, os substantivos compostos, gêneros textuais, para pegar então e ajudar eles, né, junto com, como a gente colocou antes nos requisitos do próprio quiz, de assimilar através de imagem, né, ajudando, tal, e com pontuação e tempo para dar um pouquinho mais de uma certa dificuldade, né, e a pontuação para eles também ir se motivando. Um pouquinho agora sobre o nosso banco de dados, né? Essa imagem que está aparecendo agora na tela para vocês é o nosso diagrama de entidade de relacionamento desse projeto, né? Projeto do quiz Green Education, onde nós temos então um aluno que joga o quiz, né? O aluno vai ter o quê? A pontuação, a turma e o nome. E o quiz, dentro do quiz vamos ter as alternativas, resposta, né? Áudio, pergunta, enfim, número de questão. E colocar para vocês o seguinte, a gente está cursando o banco de dados com a Prof. Carlise, né? E nesse semestre a gente estudou o banco de dados relacional, tá? MySQL, né? Foi o que a gente mais estudou nesse semestre. Mas, porém, como a gente utilizou esse aplicativo, essa ferramenta Codler, né, para fazer, então, construção de aplicativos para Android, né, Android que roda em celulares,
smartphones, né, tablets, essa ferramenta disponibilizava um banco de dados não relacional, chamado Firebase. Nós acabamos utilizando ele, porque já estava disponível na ferramenta, né? Até a gente teve um pouco de dificuldade a fim de compreender como é que ele funciona, enfim, tem uma codificação também por trás dele, né, para fazer melhorias. A gente acabou aprendendo um pouco, mas só para deixar registrado, né, que acabamos utilizando então um banco de dados não relacional, que para explicar para vocês é basicamente um tipo de banco de dados que grandes mídias sociais utilizam, né, por um volume muito grande de dados. Bom, também construímos, né, o diagrama de casos de uso, que é uma ferramenta utilizada na engenharia de software para determinar como que o sistema vai interagir, as várias formas de interação entre o sistema e o usuário, o estudante, o cliente, enfim, né? Aqui está aparecendo então a imagem do nosso diagrama, né? Os atores são representados por bonequinhos palitos, né? E as funcionalidades do sistema, elas ficam dentro dessa caixa e estão representadas, né, em um círculo oval na horizontal, tá? Então, eles ali, nós temos o jogar, né, o enviar informações, então, ou sair, né? Claro, como é um jogo básico, ele tem, é bem simples, né? Mas ele então faz essa representação das várias interações que os usuários e o sistema têm. A partir desse diagrama, nós construímos então as especificações, né? Que nada mais é do que colocar, né, de forma estruturada todas as solicitações que vai ser feita pelo cliente, a resposta que o sistema vai ter que apresentar, como que vai ocorrer essa interação. E já ter uma forma determinada para que a gente consiga desenvolver, né, esse software com maior efetividade. Bem, pessoal, falando então sobre a codificação, né? Como foi feito então esse código, né? Bem, o Codel ele trabalha com programação que a gente chama em blocos, né? Ele basicamente é um programa que já tem então todos os detalhes, né? Os códigos para que você utilize, né? Basicamente você vai selecionar o bloco que você quer juntando com outro bloco, né? Claro, tem toda a lógica de programação que existe por trás da própria programação, então você tem que ter um conhecimento básico ali para poder juntar uma programação lógica computacional para poder juntar esses blocos e eles responderem, né, no teu aplicativo. Então, basicamente, a gente fez um design simples de início, né, um design simples, mas tentando fazer o mais clean possível. Colocamos uma tela de start com o símbolo do Instituto Federal. Passando então já para a primeira pergunta, o código foi basicamente, nós criamos listas, né? Criamos listas, então já com as respostas pré-prontas na questão de certo e errado. Colocamos também como nos requisitos funcionais que foram falados antes, né? A gente falou antes, foram colocados então o código para dar a resposta, se ele acertou ou errou, né? Dar o retorno. Então, basicamente o código, vocês vão ver agora na tela, ele não foi um código tão complexo, né? A gente fez o que a gente pôde com o conhecimento que a gente tem. Tivemos muita ajuda de YouTube também, pesquisamos bastante, né? Para saber alguns detalhes, questão de como colocar o tempo ali, né? O código,
como é que ia ficar certinho. A gente tentou de algumas formas, não deu, a gente procurou, fizemos uma pesquisa, então, e no fim funcionou, né? Funcionou. Agora, o nosso protótipo está funcionando e a ideia, é claro, a partir de agora, é executar melhorias nele. Chegamos à etapa de desenvolver um plano de aula, né? Algo muito importante para que a gente possa construir a nossa identidade de licenciado em computação. Juntamente com a professora Eliane Felden, da disciplina de didática, e também da professora Andrea, da disciplina de metodologia do ensino da computação, nós desenvolvemos esse plano de aula, baseado então nos ensinamentos do José Carlos Libânio, que foi um dos autores que nós estudamos, né? Onde ele fala da importância de estar presente e claro o objetivo, né? A metodologia, e também de ter uma avaliação, né? desse trabalho. Pois bem, lembrando sempre, né, do tema escolhido pela professora Tayane, né, que foi sustentabilidade, meio ambiente, e então nós buscamos alguns materiais de apoio, da onde nós tínhamos buscado, né, informações para a montagem do conteúdo do jogo, e colocamos e desenvolvemos, então estruturamos esse plano de aula. Porém, né, nós estamos no ano atípico de pandemia e nós estamos com aulas remotas. A interação é um pouco complicada e optamos então junto com a professora Tayane, né, orientadora do nosso trabalho, uma atividade assíncrona, né? Então, para essa atividade, nós disponibilizamos um PDF com orientações para os alunos. Esse PDF, né, ele trouxe, né, no conteúdo os sites de base do conteúdo do jogo, explicações sobre como que ia funcionar o jogo e as formas de acesso a esse jogo, né, como que eles poderiam acessar, baixar no seu celular, acessar no computador, e também uma forma vamos dizer assim, uma forma de segurança. Nós desenvolvemos então uma forma de segurança, né, que seria um formulário do Google com as mesmas perguntas do aplicativo. Caso o aluno não tenha condições ou não conseguiu acessar o aplicativo, ele teria então essa forma de segurança, né, de também participar, de jogar, e tudo isso estava dentro desse PDF que foi disponibilizado para os alunos. Junto com esse PDF, nós também disponibilizamos um vídeo que gravamos em conjunto, né, com todas as explicações e falando do jogo, né, tentando motivá-los a participar desse projeto. O jogo, então, a tela de apresentação dele inicial, ele começa com uma palavra Start, né? Tem o símbolo do Instituto Federal na capa do jogo, no início. Então, a gente baseou em 3 estágios, né, aumentando a dificuldade. No primeiro estágio, um relacionamento de imagens com a palavra em inglês, né? Então, dentro desse relacionamento, o usuário teria 2 opções para escolher da palavra, né, para responder sobre isso que a imagem está apresentando. E também 50 segundos para responder essas 10 primeiras perguntas. Tá? E depois que termina essa primeira fase, passa-se por uma segunda fase, onde ele vai responder 6 perguntas de certo e errado. Tá? E depois junta com a terceira fase, isso tudo juntando a pontuação, né, vai somando, da última fase, que são 2 áudios, né, que ele vai associar com o que está sendo, com a escrita, né, com o que está sendo falado literalmente dentro das respostas.
Bem, antes da aplicação real de sala de aula, né, dentro da turma da professora Tayane, nós combinamos com ela, fizemos um meet, né, de teste para mostrar para ela bem o que a gente estava, qual que era a nossa ideia, né? Nós produzimos então um PDF com orientações para os estudantes, né, com hiperlinks, né, enfim, de todo como o material foi feito, do que se trata, quais são os assuntos abordados, né, e um manualzinho também para baixar o aplicativo, se o aluno tem o celular disponível, internet, ou ele não tenha o celular, né, disponível, se ele tem um desktop, um notebook também, nós explicamos para ele baixar um emulador, para emular, então simular um sistema Android dentro de um computador, do notebook, né, para poder rodar o aplicativo. E basicamente seria isso. Tá? O teste foi bem interessante, ela gostou a professora gostou das nossas ideias, né? Ficou tudo combinado. E a princípio, de última hora, acabou mudando só a questão da participação. Né? A gente ia participar na questão da aula presencialmente e acabou se optando para fazer uma aula assíncrona. Então, que foi publicado o material e dado o tempo, então, para os alunos procederem com as orientações, né? E isso tudo a professora vai utilizar também para avaliar os estudantes. Isso, então, ficou combinado também que ajudaria na sua avaliação, né? Ajudaria na avaliação dos estudantes. Mas enfim, foi muito interessante, né, o projeto em si. A gente ficou muito agradecido, né, de participar. Foi um desafio, eu acredito que vão vir mais desafios e vamos seguir aprendendo, né? Bom, vamos falar agora sobre a aplicação do jogo, né? A aplicação ocorreu do dia 8 até o dia 11 do mês de fevereiro, né? Foi disponibilizada, então, essa atividade assíncrona através do SIGA, que é o sistema, a plataforma que a instituição utiliza. Nós tivemos alguns problemas com o banco de dados, ocorreu, então, a sobreposição das informações. Os alunos, ao momento que jogaram, né, obtiveram uma pontuação e o aplicativo fazia o envio dessa pontuação do nome da turma para o banco de dados, né? E ocorreu então esse problema na sobreposição. A partir do momento que nós identificamos, conversamos com a professora Tayane e optamos então para enviar a lista do que nós tínhamos salvo, né, de informação, e pedir para que os alunos respondessem então o jogo a partir do formulário do Google, de uma forma mais segura, até que a gente pudesse resolver. Tivemos uma boa participação, né? E eu agradeço então a professora Tayane por toda essa orientação no enfrentamento desse problema técnico. Na hora da avaliação, né? Nós disponibilizamos um formulário do Google, né, para avaliação do jogo, conforme a pesquisa desenvolvida pelo Rafael Savi, que foi disponibilizado pela professora Carlis. Então ele disponibiliza no trabalho de pesquisa um questionário com 27 questões e também planilha com gráficos, enfim. Baseado nessa pesquisa, nós fizemos a nossa avaliação, né? E obtivemos alguns retornos. São 8 requisitos que ele apresenta, né? Como atenção, por exemplo, relevância, né? Aprendizagem, competência, vai aparecer o gráfico aqui ao lado. E nós obtivemos um retorno positivo do jogo. Né? A atenção, por exemplo, nós tivemos aprovação de 73% dos alunos que jogaram o jogo.
competência, né, o objetivo do aprendizagem do jogo, né, foi aprovado, 77% dos alunos aprovaram, né, esse quesito, a competência. A aprendizagem ficou com 65%, então foi relevante, ocorreu uma aprendizagem através do jogo, né. Satisfação, né, o sentimento de satisfação, o interesse por jogar, né, ficou em 55%. Um dos quesitos que não foi satisfatório, né, na perspectiva do aluno, foi o desafio. Então, eles não avaliaram o jogo como desafiador. Mas, claro que tudo isso serve agora para que a gente possa analisar, né, de aonde que a gente pode melhorar nesse processo da construção num jogo educativo. E aí, Vivi, o que a gente conclui sobre esse trabalho? Então, nós concluímos, né, que é necessário planejamento e organização para construir um jogo que seja efetivo e que proporcione aprendizagem aos alunos, e que com todas as ferramentas que nós aprendemos no decorrer do semestre, né, a gente pode sim desenvolver e inserir a informática, a tecnologia, as ferramentas, né, para auxiliar no processo de aprendizagem das disciplinas. E para que isso ocorra também é muito relevante que todas as partes dentro do ambiente escolar, né, participem, sejam sujeitos ativos, né, durante o processo de construção desse aplicativo, né, de novas ferramentas, né, e essa participação, né, contínua de todos, ela é fundamental para que a gente consiga construir novas aprendizagens, né, novas maneiras de ensinar a aprender. Isso, então deixamos um agradecimento especial ao Instituto Federal Farroupilha por nos receber e por nos proporcionar, né, esse projeto. Terminamos aqui então o projeto da PEC 4 e gostaríamos de agradecer também os professores envolvidos, a professora Carlise, a professora Tayane, a professora Eliane, a professora Andréia, né, todos os envolvidos, um agradecimento especial à turma, né, do MSI 21, do Instituto Federal também, e que no próximo trabalho que a gente possa ter essa parceria. Um abração a todos e continuamos estudando.